Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elis Regina Barbosa Ângelo, professora do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, e trouxe para esse evento uma reflexão acerca da iconoclastia e reivindicação popular e o contexto da retórica da perda, legislação e as suas questões na simetria dos bens culturais. Enquanto professora do programa e também nesse necessário embate atual sobre ações iconoclastas que ocorrem pelo mundo, especialmente reivindicando esse revisar histórico do porquê dessas estátuas, desses ícones e monumentos estarem ainda presentes no nosso cotidiano, especialmente na esfera pública, é muito importante que a gente lance para a sociedade essa reflexão acerca das nossas referências culturais, acerca do nosso patrimônio e principalmente acerca dos nossos bens, tombados ou não, que fazem parte do nosso contexto diário. Então é um prazer estar nesse evento e poder tratar dessa questão tão pulsante da sociedade, que é o revisitar da história. Rever conceitos e a materialização da nossa memória por meio de estátuas e monumentos vem no século XX como um meio de ressignificar posições e ações tidas como emblemáticas e circunstanciais, mas que no presente causam debates e embates extremamente necessários. A formação do nosso patrimônio cultural, ou mesmo dos nossos bens oficiais, materializados nessas estátuas e monumentos, acabou nos últimos anos exibindo e expondo questões nevrálgicas sobre personagens maculados como vilões e algozes da história. Alguns desses, ao exibirem seu legado e suas ações por vezes autoritaristas, nem sempre são vistos como expressões a serem cultuadas. Essas referências, acauteladas por processos muitas vezes impositivos de preservação, se veem refletidas em processos iconoclastas, principalmente em momentos da história em que são vandalizados e mesmo derrubados como sinônimos de resistência. Os movimentos parecem despontar na medida em que algo nevrálgico ocorre nas sociedades, na sua diversidade principalmente, como casos de fascismos e autoritarismos e mesmo racismos de toda a espécie. Alguns exemplos, como a derrubada da estátua de Edward Colston em Bristol, no Reino Unido, que foi julgada no rio Avon, simbolismo de um escravocrata no intuito de demonstrar a necessidade de descolonizar o mundo, acabam repercutindo como importantes movimentos e ações que possam servir de aportes para a discussão das nossas referências do passado. Dessas reivindicações e representações sociais em relação aos sentidos das imagens, travam importantes reflexões a serem levadas à sociedade como um todo. O discurso da perda, enviesado na proposta de preservação do passado, está alicerçado em decretos e leis que defendem o nosso patrimônio a qualquer custo. No entanto, corrobora-se com os princípios de que se faz necessário uma nova base para o diálogo, ajustando a legislação e mesmo seus sentidos, ao passo em que há a necessidade de formas de reconstrução moral e política de sujeitos e comunidades que foram, ao longo da história, sendo injustiçados. Essa forma de reparação diz respeito principalmente aos acertos da memória, entre aspas, apaziguada, de políticas de ações humanitárias, reconciliatórias principalmente, parte de um processo também que leva à compreensão reformulada e comunicativa do conhecimento histórico, atado às demandas da justiça e da responsabilidade moral. Assim, ao perceber no Brasil, por exemplo, as ações iconoclastas,
é importante que se perceba que a maioria delas apenas desafiam novas formas de gestão. Passa a ser um desafio repensar esses símbolos materializados nesses ícones presentes em diversos bairros, presentes em diversas histórias, sejam elas municipais, estaduais ou mesmo federais, e que vão alicerçando o pensamento em relação ao dever da memória, né? Uma das propostas que, porventura, possamos tratar é a questão da sensibilização. Sensibilização essa, né, que se faz necessária quanto à manutenção desses ícones, a manutenção dessas homenagens e os seus respectivos lugares, né? Muitas vezes não é mais possível passar por eles, caminhar por eles, passear por eles. É importante que se tenha um lugar para o debate e que esse debate seja permeado pelas diversas vertentes que essa história se embasa e não apenas por um único viés, muitas vezes desses algozes que estão no nosso cotidiano sendo, de certa forma, reverenciados a cada momento em que passamos por eles, não é? Então, essa possibilidade de se criar releituras desse processo, que por meio de possíveis camadas que possamos desenvolver nessas entrelinhas e que possam ser efetivadas, é importante que a gente repense essa fundamentação, né? Mesmo que a gente crie formas de interação, né, para que possa se reavaliar e ressignificar cada um desses representantes, cada uma dessas referências da nossa memória e da nossa história. Segundo Legoff, os monumentos são heranças do passado, ligados pelo poder da perpetuação em forma de vários ícones que se formam de intenções coletivas. E esse é, sem dúvida, o principal apelo dos movimentos reivindicatórios que vandalizam essas estátuas, na maioria das vezes, né? É, sem dúvida, também um apelo necessário o ato de contestar as homenagens feitas a escravocratas, genocidas e quaisquer outros referenciais que não estejam mais alinhados à nossa perspectiva contemporânea, né, de pensamento, de ação, de comportamentos, e que é importante que essa ação reparadora seja uma luta antirracista e anticolonialista a todo momento, né? Essa ação passa a refletir o ato da ressignificação do presente, e ao coletivo é preciso tomar as rédeas desse processo, né? Por meio do debate e da proposição de ações legais e materiais que possam criar um ambiente saudável, não só para os nossos debates, mas para as nossas ações e os nossos possíveis comportamentos, para lembranças alicerçadas nos vestígios corretos da memória, né? Essas obras necessitam da reflexão educacional e cultural sobre todo o processo histórico de opressão pelo qual nós estamos alinhados e condicionados sobre a nossa história. Essas obras necessitam da reflexão educacional e cultural, então, especialmente por conta desse novo debate que é a ação coletiva, a ação educacional, a ação cultural extremamente necessária para um revisitar do passado. Cabe à sociedade compor nova página dessa história, muitas vezes definida pelos vencedores e na contramão de qualquer tipo de autoritarismo, atentando para a manutenção dos direitos humanos e sociais duramente conquistados. Então, não só como professora, mas como ativista desse processo de revelar e ressignificar dessas obras do passado, condicionadas muitas vezes a um passado dos vencedores, faz-se mister repensarmos nas nossas ações. O que nós podemos relativamente pensar e fazer, né? Não apenas pensar, mas qual o nosso comportamento. O nosso comportamento, obviamente, não é vandalizar, o nosso comportamento é rever, ressignificar
e principalmente refletir sobre esses atos vandalizantes que muitas vezes destroem, derrubam e impõem, de certa forma, uma nova reflexão, um novo olhar. A nós cabe refletirmos, educarmos, mas, acima de tudo, repensarmos as nossas propostas, né? Esse erigir de estátuas do passado também é necessário que possamos negociar, né? E sempre nessa relação de como refletir sobre e como agir coletivamente para que o passado não mais seja uma sombra e um problema, mas que ele seja algo necessário para se rever, para que nunca mais possamos repetir atos como os que nós já tivemos ao longo da nossa história. Não só o momento político e ideológico, mas todas as nossas esferas do conhecimento precisam desse revisitar, precisam desses avanços, não é? Que não são progressistas, mas, de toda forma, são revisões de questões que não estão bem postas ou de questões que foram unilateralmente reverenciadas ao longo da nossa história. Então, era mais ou menos essa questão que eu queria trazer para vocês nesse debate. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, trazendo essa proposta, e me despeço. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.